pela primeira vez, eu espero que seja a primeira de muitas, viu, Erlângela, que certamente virão por aí. O Erlângela para lançar o seu primeiro livro, né? Antes que primeiro livro nessa como categoria. jornalista, somasse tudo. Como nessa categoria, ficção, livro, né? Porque a história da leitura e da literatura faz parte da sua vida, né? Uhum. Queria que você começasse contando, se é que a gente pode ir por aí, tem muitos caminhos, mas me interessou muito esse começo da sua vida junto a uma editora. Você começou na editora, não foi isso? Você pesquisou, hein? Preciso levantar o microfone ou está dando para ouvir? É bom só para gravar, porque está gravando nada. Tá. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Hoje em dia a garotada, não é nem por preguiça, o mercado de trabalho está mais difícil, mas eu, simultaneamente à faculdade, coincidentemente, eu tenho minha família tem uma casa na região serrana do Rio, Petrópolis, Itaipava, secretário, Pedro Rio, para ser mais exato, secretário, e lá morava o Jorge Zahar, da Zahar Editores, editor, uma casa importante até hoje, e meus fins de semana eram ali, beliscando as visitas do Jorge, Paulo Francis, Milô, Enio Silveira. E aí, quando eu entrei na faculdade de comunicação, ele me chamou para trabalhar como assistente de editor. O que você fazia? Estelionatos intelectuais. O que saiu pela vida, né? Não, falando sério, a gente, por exemplo, até orelha de livro, você fazia texto, orelha, resumo, era divulgação, era voltado, mas, assim, como fala estelionato intelectual, é que jornalista, na maioria dos casos, nós somos especialistas em generalidades. Nós enganamos durante 1 minuto sobre vários temas, não tem grande profundidade. E eu me lembro que marca tanto a minha formação, que uma vez caiu na minha mão para fazer um resumo de um livro, um dos volumes do seminário do Lacan. Imagina, Lacan é uma dificuldade de leitura. Eu dei aquela coisa de jornalista, dei aquela olhada ali naquela história, e eu me lembro até hoje que eu fiquei tão traumatizado de ter colado, que eu escrevi assim... Escrever Lacan é mentir Lacan, porque Lacan não é o texto, é a palavra. Fez um maior sucesso isso. Até hoje eu tento entender o que... Não, faz um certo sentido, porque o Lacan ele não escrevia. Ele falava e os discípulos deles anotavam. Então, escrever Lacan é mentir Lacan, porque Lacan não é o texto, é a palavra. Fez um sucesso enorme isso. Mas eu nem tinha lido o livro até o final, porque é muito difícil ler Lacan. Você chegou a participar de editoração de livros mesmo? Desse aqui? Não, dos seus livros, dos livros na Zahar nessa época. Era mais, assim, até divulgação eu fazia, por exemplo, de pegar carro em determinados dias da semana e ir para onde eu cheguei a vir para Belo Horizonte em faculdades, aí procurava os professores, tem esse livro de sociologia, tem esse livro de psicologia, tem esse livro... Era um divulgador mesmo, né? Um caixeiro viajante divulgador. Mas isso foi muito interessante, porque, tirando um outro livro do Lacan, que de difícil leitura, mas pelo menos tinha que meter a cara ali, me fez com que, nessa época, não só eu já era um leitor ávido, especialmente de romance, ficção, com a Zahar eu me dediquei muito à leitura, sociologia, antropologia, psicologia, e acho que o meu namoro com a psicologia começa... com a psicanálise começa a usar, foi um precursor nessa área, assim, a primeira edição do Ernst Jones, da biografia do Freud, usar era seminários de Freud publicados por ele. Como é que é? E ele, com a pegada comunista dele, o slogan da Zahar era, minha memória está boa, a cultura a serviço do progresso social. Eu me lembro que era um dilema, que eu também fazia os catálogos, né? Aí saía um livro, eu chegava... Jorge, estou fazendo um catálogo, quando é que vai custar esse livro? Ele ficava indócil, pegava, folheava, e dizia assim, 180 páginas, isso tirar a cópia vai sair mais barato, esse livro tem que cobrar pelo menos, não sei qual é a moeda da época, assim, tinha que cobrar pelo menos R$60. Bota 45, mas 45, isso daí, que ele assim, é uma geração de editores assim, abnegados com
com o papel deles. Preocupado com a importância do texto, a importância da qualidade do livro. E ele apostou muito, quer dizer, claro que ele trouxe grandes clássicos universais, mas ele criou uma linha também na área de ciências sociais e tal, de grandes autores. Foi uma nacionais. Escola de tradutores sensacional também. O Maria da Conceição Tavares, o próprio Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, publicou, o Gilberto Velho. Tem uma geração de acadêmicos brasileiros, que a gente que sabe qual é a dificuldade de autor nacional é enorme. Agora, nessa área, então, é maior e, na época, mais ainda. O Jorge é uma grife. Né? Quantos anos na época? Oi? Quantos anos na época? Eu? 18 anos. Eu fiquei lá uns 2 anos, e aí depois surgiu uma possibilidade teve um estágio no Jornal O Globo, na eleição de 74, eu passei na seleção, e eu entrei como, na época, quer dizer, como eu sou do meio de pré-história, na época os votos eram apurados manualmente, lá ficava computando. Então, os jornais contratavam estagiários para ficarem nas urnas. A gente pegava o resultado rapidinho e levava para a redação para ir fazendo a computação. Acontece que eu peguei uma sessão no Rio de Janeiro em que tinha uma cópia, fala xerox, né? Fotocópia, né? Então, eu cheguei, com o meu jeito, eu consegui negociar, eu xerocava tudo. Então, o que aconteceu é o seguinte: fazia fotocópia. Eu saí rapidinho e fui um dos primeiros estagiários a chegar na redação com o resultado. Como eu cheguei lá e de bobeira, me botaram para fazer umas outras tarefas. Aí, a partir daí, eu me aproximei da edição, aí você fica um período, fiquei estagiário. Aí eu fiz todo... Quer dizer, eu estava comentando que, geralmente, em comunicação você roda muito. Eu rodei muito, me reinventei muito, mas dentro da mesma empresa. Eu fui estagiário, repórter iniciante, repórter mediano... chamava C mínimo. Repórter, C mínimo. Não é C mínimo. C mínimo é A, B, C mínimo. Então, C médio. Para casa do office boy, né? Não, a gente pegava café. Eu saí de repórter C mínimo a editor-chefe do Globo, com 2 passagens no Brasil. Então, fiz uma carreira construindo bem metódica mesmo, e que me deu uma experiência muito grande. Como repórter de cidade, você pode sair, e eu acho que não é uma coisa menor. O repórter não gosta muito de cobrir buraco de rua. Aí eu sempre falo, depois que eu vejo, buraco de rua só é desimportante para quem não mora na rua. Né? Para quem mora na rua, o buraco é a coisa mais importante da vida dele. Mas, então, cobri buraco de rua, subi morro em tiroteio, fiz toda... Eu nunca me especializei, rodei por todas as editorias possíveis, mas acabei me especializando a partir de 84 em reportagem política. E aí eu tive, não basta você ter algum talento, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Eu acompanhei, primeiro em 82, corrigindo, eu fiz a campanha, cobri a campanha do Brizola. Na época, a favorita a ganhar a eleição era Sandra Cavalcante. Eu cobri a Sandra Cavalcante, como eu era foquinha. O meu diretor disse: olha, a Sandra está eleita, você é muito jovem para segui-la no Palácio Guanabara, eu vou botar você num candidato mais fraco, mas sem nenhum demérito. Me botou com o Brizola, que ganhou a eleição. Aí, a partir daí, eu fiz a cobertura da campanha do Tancredo. Vou resumir, né? Então, é campanha, doença, morte do Tancredo. Rodei. Veio muito aqui, então, né? Rodei por aqui. Durante muito tempo, eu não consegui ouvir aquela música Coração de Estudante. A música é linda. Eu ouvia Coração de Estudante, eu ficava meio arrepiado. Vocês vazavam um boteco em 2 minutos. Primeiro, fiquei uma temporada lá em São Paulo. Todos nós jornalistas sabendo que o Tancredo era um doente terminal, mas ele ficou lá bravamente resistindo. Depois vim aqui, estava no Palácio Liberdade, né? Quando caiu aquela grade, quando caiu a grade, Dona Resoleta estava. Diz a história que foi o MR8 que na época impulsionou o povo, que a ideia era pegar o corpo do Tancredo, sair pela rua e fazer a Revolução Popular, mas não combinaram nem com o Tancredo, nem com a PM, que enxotou todo mundo. Eu só não fui para São João del Rei, porque não deu para fazer. A Dona Risoleta começou a gritar: mineiro, levanta as mãos. Isso. Dona Risoleta ali salvou a vida de muita gente com aquela coisa. Ali poderia ter acontecido uma tragédia. Levantar as mãos, aí diminuiu o espaço entre as pessoas
E foi aí que as pessoas conseguiram sair. Poderia ter acontecido uma tragédia ali de empurra. Morreram 6 pessoas ali, né? Então, depois do Tancredo, foi a eleição do Sarney, que é um período de efervescência. Aí eu fui repórter no Palácio do Planalto. Você estava em Brasília. Em Brasília. Foi minha primeira mudança para Brasília. Aí eu voltei para o Rio para ser editor de política. E aí acharam que eu devia voltar para Brasília, que houve lá uma mudança de equipe. Aí eu peguei o impeachment do Collor. Só peguei casca de banana. Aí depois teve o governo Fernando Henrique, aí eu vim para o Rio já como editor-chefe, fiquei uma temporada. Acho que uma das coisas bacanas desse período é a fase de modernização do jornal o Globo, que culmina com a reforma gráfica. Quer dizer, ele fez até o jornal uma reforma mais recente, mas o Globo, como se conhece, organizadinho, não sei se você lembra que o Globo, o logotipo andava pela primeira página, assim, ele ficou aquela coisa daquela listinha verde e amarela em cima, ele ficou uma coisa mais moderna. Quando eu saí do jornal, a equipe que, naquela época, o jornal saiu como sendo o jornal de maior tiragem do Rio de Janeiro, tinha aquela concorrência. Quando eu entrei em jornal, o jornal importante do Rio era o Jornal do Brasil. E aí, quando deu 95, eu fui para a TV Globo como diretor editorial de jornalismo. Também fizemos um trabalho bacana de reformulação do jornalismo. Depois eu vou parar na área de comunicação, onde eu permaneci durante 13 anos. E aí eu acho que aí já começou a mexer com esse negócio de ficção, porque embora você tenha o jornalismo clássico, de texto, de assessoria de imprensa, até você tem a área institucional, tem uma área de propaganda, e não é propaganda de produtos vendáveis, são dos produtos da TV Globo, onde a gente tem uma época que a gente fazia 150, 200 filmes por ano. Aí eu comecei a me meter a fazer script, fazer letra de música, fazer slogan, arrumar nome de novela. Que música você já fez? Você vai querer que eu cante aqui? Não, essa seria uma boa ideia. Não, mas olha só, eu fiz, na verdade, adaptações. Uma quando teve ai, meu Deus, a data redonda do descobrimento do Brasil, qual foi? Meu Deus, teve 500 anos do Brasil. A gente tinha que ter uma música. 500 anos, né? O Brasil está com mais de 500 anos. E aí teve uma coisa que eu bolei, que eu queria que a Nana Caymmi cantasse uma música. Eu fiquei pensando, é um aniversário. O Brasil está fazendo aniversário. Mas qual é a coisa mais importante, da nossa música mais relevante? É o hino nacional. Aí deu uma ziquezira na minha cabeça e me ocorreu o seguinte: dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Parabéns com você, com o hino nacional. Colou, foi gravado na voz da Nana Caymmi. E também o Ivan Lins me autorizou, e eu mexi naquela música linda deles, Um Novo Tempo. Um Novo Tempo. E aí tinha uma letra meio raivosa, que era na época da ditadura, eu queria que usasse como tema do Criança Esperança. Aí eu botei, para que nossas crianças tenham mais esperança. Foi uma brincadeirinha assim, mas para mim significou meio que uma pulada de muro, né? Já uma variante na direção do que você isso. Pensando, e aí, acho que quando você pega esse gostinho... Porque a minha tese, Afonso, é o seguinte: com essa história, você fazer morte de Tancredo, desaparece o helicóptero do Ulisses, eu que fiz a cobertura, impeachment do Collor. Agora mesmo, a gente viu esse acidente com o Eduardo Campos. Não vou nem pegar no dia a dia das histórias policiais, das coisas improváveis que acontecem. Eu tinha uma tese muito ortodoxa, que não existe nada mais inimaginável do que a realidade. Então, eu não achava divertido sair para a ficção. Você escreve no dia a dia da história desse país. Eu vou contar uma história, para mim, que de tanto repetir, o Aguinaldo Silva outro dia pegou carona, que é o seguinte: início da década de 70, era um casal sexagenário que morava na mesma vila, 2 casais, melhor dizendo, onde fulano era amante da Beltrana, mas eles só saíam aos sábados, quando o marido traído ia trabalhar na barbearia. Olha que história. Então eles só saíam nesse sábado durante décadas, sem que, obviamente, a respectiva mulher e o outro marido soubessem da situação de adultério. Um belo dia, esse casal está num circo do Beto Carreiro,
na Praça 15 do Rio de Janeiro, quando vem aquelas moças que vêm, posso tirar uma foto sem compromisso? Não sei se ainda existe em si, faz aqueles slidezinhos chechelentos que ninguém compra e tal, não sei o quê, fez a foto do casal. Não, não quero, não quero. Eles estão lá assistindo o espetáculo, quando vem uma bala perdida do Morro São Carlos, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, fica quase 1 quilômetro distante, era uma R15, a bala vem, fura a lona, atinge a cabeça do senhor, que cai morto, e a senhora vai embora. Ninguém sabe quem é, como é que ele é identificado? Pela fotinha que foi feito sem compromisso. Aí descobre essa história toda e tem uma entrevista final, quando perguntam para o marido corno como é que ele sentia. Né? Eu me lembro que era um repórter, não foi do Globo, isso era um jornal mais popular, que pensou assim, você tem ódio deles? Aí ele fala, eu não tenho ódio de ninguém, porque ele, que eu achava que é meu amigo, está morto, e ela destruída. Eu me arrepio quando conto essa história. Isso é Shakespeare, entendeu? Agora, você imagina, se eu resolvesse sentar, dois casais... 15 anos para fazer uma cena. Vai ter imaginação assim no raio que o... Bala Perdida, R15, circo... Acerto adúltero... Tem um filme pronto aí, uma coisa mais... Agora, todos os elementos que eu vou pegar, subúrbio, casal de sexagenário, bala perdida, fotografia, é um festival de imaginação que aconteceu. Tem uma crônica, já que estamos aqui em Minas, clássica do Drummond de Andrade, que ele descreve um fato de jornal, não me lembro direito se é uma casa que é construída no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro, e tinha como destaque na casa uma bela de uma piscina. Uhum. E um dos operários que construiu ficou de vigia no fim de semana antes da entrega da casa, para, na segunda-feira, a família assumir e tal. A família chega lá, o operário se atirou na piscina, sem saber nadar, e morreu afogado. Aí o Drummond dizia o seguinte, que ele ficou tão fascinado com a piscina que ele construiu, com a aparência aquela água brilhando e tal, que o camarada se atirou. Quer dizer, é claro que já teve aí o dedo do Drummond, mas voltando, assim, a realidade sempre deu conta dessa minha... eu sou um contador de história. Né? O Roberto Drummond dizia sempre para mim que a realidade, para escrever um livro de ficção, você tinha que diminuir a realidade. Por isso que eu fiz muita brincadeira nesse livro, já entrando nele. Tá. Outro dia, uma das coisas para mim que está sendo mais difíceis como escritor é explicar o livro, porque ele não foi planejado. Eu fui escrevendo, e quando eu vi, caramba... Durou muito tempo, desde a primeira ideia até esse momento aqui? Depois do livro pronto, eu tive que descobrir o que houve. Eu falei, caramba, como é que surgiu esse troço aqui? Eu sou muito desorganizado. Mas eu comecei... Você escreveu trabalhando normal, né? Não, esse livro foi escrito fim de semana. Isso. Fim de semana, 99% dele nos fins de semana na casa de campo. Não foi escrito em computador, foi escrito em iPhone e iPad. De vez em quando em BlackBerry. Eu tenho meu primeiro computador, agora que eu estou abrindo o escritório, eu comprei meu primeiro computador. Porque eu estava lá no sítio, eu não tinha um laptop, eu ia tendo as ideias e escrevendo, porque ele foi todo escrito fragmentado. Quer dizer, ele só virou... Aliás, tem duas peculiaridades que eu só confessei para a editora depois que eu assinei o contrato. Eu só li o livro linearmente pela primeira vez quando veio a primeira prova da editora. Porque eu não consigo... Cada vez que eu li assim, mas então se eu fizer isso? Mas então não deu um de Murilo Rubião, não reescreveu tudo ali na primeira prova? Não, eu entreguei com 220 páginas e saiu com 320. A editora falou, pode continuar escrevendo, mas não vai sair no 1º de abril. Porque eu quis lançar um livro no dia 1º de abril, que era o dia da mentira. Para mim. Mas o que eu estava te falando? Eu achei em um texto de 2009 sobre audição. Eu sou cobaia, há anos eu vinha perdido a audição do ouvido direito, ninguém percebia, mas eu tenho 6 filhos, uma de 32, 28, 24 do século passado, que detesta essa definição de filhos do século passado, e trigêmeos do século atual, vão fazer 12 anos agora no final do mês. Então, em 2009, estamos tirando 5 anos, eu descobri que eu estava surdo, que se eu ouvir 3 crianças em casa, como diz um amigo meu, é cercar frango em campo aberto. Não estava entendendo nada. Como eu sou neurótico obsessivo e jornalista, eu comecei a pesquisar e descobri que tinha um tratamento experimental, um drive,
Não vou ficar aqui mostrando, mas eu tenho, não é dentro do meu crânio, isso dentro do crânio eu achei que era um pouquinho demais. É subcutâneo, faz uma abertura aqui, bota essa chapinha aqui dentro e jogam 2 fios para dentro do ouvido interno, um é colado na bigorna e outro no martelo, e na verdade eu estou captando o áudio aqui por fora, eu estou enganando o meu cérebro, porque eu costumo dizer meu cérebro é fácil de enganar, ele facilmente, os sons vão lá para dentro. Mas nesse período, eu estou tentando recuperar, que eu não sei direito. Nesse período de tratamento, até quando teve a cicatrização interna, eu fiquei com 40 dias com o ouvido apagado. Surdez absoluta. E aí, eu já falei com o meu psicanalista, ele disse que é normal, ela disse que é normal, eu comecei a ver que você tem sons internos muito além. Você, por exemplo, você está aqui, está falando para mim assim, pô, tem que acelerar o tempo, o Erlanger está demorando, ih, caramba, minha conta de luz eu não paguei, esqueci, não sei o que lá. Você não fica numa linguagem própria, você tem muitas vozes. Todo mundo tem isso, tem rufa, não sou só eu, não. Então, tem várias vozes. Aí, em 2009, assim, super mexido com essa surdez absoluta, eu escrevi um texto que não tinha característica jornalística, não foi a partir do momento em que eu fiquei sem ouvir lá, era um texto meio delirante sobre a questão do som. E deixei esse troço lá. Aí depois eu escrevi um outro texto, que eu a partir desse momento, eu não posso mais fazer ressonância magnética, porque eu tenho uma chapa aqui dentro. E aí eu fui fazer uma tomografia computadorizada, eu fiquei fascinado com aqueles barulhos, quando eu voltei a ouvir, assim, aqueles barulhos, faz um barulho, aí fui pesquisar, tem uma sinfonia voltada para tomografia computadorizada em 4 cordas. Aí eu comecei para os temas mais loucos do mundo. Aí o negócio do elevador, eu comecei a pesquisar sobre elevador. Todo mundo entra no elevador praticamente todo dia, nunca ninguém foi ver. Você pode contar esse trecho do elevador para a gente, sem agredir o livro? Não, a história do elevador é o seguinte, que eu sou muito obcecado na questão do livre-arbítrio, que é a capacidade, ou melhor dizendo, a incapacidade que o indivíduo tem de tomar decisões na vida, e, a meu ver, a própria humanidade está chegando. A gente, quando vê, quer dizer, a gente tomou decisões. Então, eu achei que uma coisa bem, para usar uma palavra bem poluída, que é emblemático, eu pensei numa situação que a pessoa abria, o elevador para no andar errado, você sai desse elevador, e acontece uma determinada cena que vai mudar a sua vida, mas que ele pode, a qualquer momento, dar 2 passos para trás e voltar para o elevador. Eu escrevi essa cena do elevador e deixei lá. Então, quando chegou mais ou menos uns 2 anos depois, voltando à sua pergunta do tempo, eu devia ter uns 40 ou 50 textos, mas que eles não falavam entre si. E a minha decisão tinha sido, eu sou homem para isso, falei, vou deletar esse troço aqui. E aí aconteceu para mim, de todas as, digamos, as imprevisibilidades desse processo, eu falei, caramba, e se o cara do ouvido fez a tomografia, na descida do prédio, parou o elevador, encontrou isso aqui, essa coisa é ligada a uma rede de prostituição, essa rede de prostituição tem um político e tem não sei o quê, eu posso pegar as cenas, eu escrevi 3 cenas de sexo avulsa, eu não sabia onde é que eu ia usar. Falei, essas cenas de sexo eu posso usar na história do prostíbulo e tal, não sei o quê. Falei, caramba, eu consigo construir uma história linear. Eu vou abrir um parêntese. Quando eu fui fazendo as pesquisas, que vão desde elevador, física quântica, planta carnívora, aí eu pensei, caramba, eu passei 40 anos da minha vida informando corretamente. Então, tem uma armadilha, entre as várias armadilhas do texto, as várias charadas, e quando eu pego os temas e eu transcrevo de volta, eu minto. Então, por favor, quando vocês lerem a história do elevador, nem tudo que está escrito ali eu fiz uma molecagem comigo mesmo e com o leitor, mas você não precisa ficar lendo procurando. Tem gente que, quer dizer, quem conhece, sabe como foi feito o elevador, vai saber que é mentira. Tem uma citação de arquitetura, o cara que é arquiteto, sabe? Quer dizer, tem pistas de acordo com a especialização do cidadão, que o cara, vem cá, esse filme do Peckinpah, do jeito que você descreve, não é, teve gente me corrigindo, olha, você citou o livro do Peckinpah como fosse uma comédia, não é uma comédia, é um filme policial. Não, eu sei, o problema é que o protagonista resolveu escrever de uma maneira diferenciada. Não bastasse essa maluquice, que aí eu entrei numa espécie de um barato de escrever e pesquisar e tal, eu não sei se eu cometi um erro, depois eu vou mencionar. Aí eu falei, vou fazer uma outra dimensão. Então, por exemplo, tem uma determinada cena em que o personagem vai para Brasília de automóvel.
Eu falei, pô, aquela estrada, eu já fiz várias vezes essa viagem para Brasília de noite, um dos céus mais lindos do mundo e tal. Aí eu me lembrei, não sei porque diabo, da poesia do Fernando Pessoa, na estrada de Sintra, do volante do meu Chevrolet. Virou na estrada de Brasília, no volante do carro lá do sujeito. Eu peguei o poema do Drummond, do Fernando Pessoa, e joguei. Isso meus filhos vão dizer que eu estou dando spoiler, que eu estou estragando o livro. Aí tem uma cena, por exemplo, uma cena de sexo oral. Aí eu fiquei pensando, sexo oral é uma coisa gustativa, mexe com o paladar. Aí o que veio na minha cabeça? Nesses horários que eu escrevi, eu destampava um lado da minha cabeça para ver o que viesse pela minha cabeça, e eu assumia um compromisso comigo mesmo, que eu não ia me policiar, o que viesse eu iria escrever. Falei, para mim a coisa mais forte que eu de gosto na minha cabeça é o trecho da Madeleine, do Proust, do Em Busca do Tempo Perdido. Acho que é o primeiro volume, né, o Caminho de Swan, uma coisa assim. Aí eu pensei, é a coisa mais incrível que tem sobre gosto. Só tem que, onde está escrito biscoito, Madeleine, o substituir pelo órgão sexual feminino. E quando eu montei, deu direitinho. Tem uma cena que o camarada está falando lá sobre a personalidade dele, e ele diz que a personalidade dele lembra uma espécie de um lobo errante. Quando veio o lobo na minha cabeça, a memória veio Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Então, além de ter uma história linear, além de ter as digressões do cara, além de ter as divagações dele, com pesquisas totalmente distorcidas, o protagonista se apropriou de algum... Eu tenho mais ou menos uma lista de umas 60 ou 70 referências de terceiros, Groucho Marx, música do Luiz Gonzaga, letra dos Beatles, coisas que eu fui pegando, coletando. Eu não, o protagonista que pegou essa autorização e foi juntando. Só uma interrupção, mas produtiva. Literatura é memória? Como é que você lida com a memória nessa coisa toda? Literatura é memória, porque cultura é reciclagem, né? Porque o que eu fico pensando é o seguinte, se você pegar para mim o camarada definitivo, sem originalidade nenhuma, tudo que você pode imaginar ligado à natureza humana, amor, paixão, ódio, inveja, ciúme, vaidade, diabo quatro, o tal do Shakespeare, o Shakespeare esgotou. Então, tudo que você tem, eu dizer assim, qual é a melhor versão que você conhece moderna do Titanic, do Romeu e Julieta? Para mim é Titanic. Titanic é Romeu e Julieta. História de um amor impossível, que não, você tem que ir. Se você falasse, vem assistir o filme com o maior naufrágio da história da humanidade, ninguém vai ver, mas tem uma história de amor impossível que lá acontece. A coisa mais comum que tinha um autor que ia vender uma sinopse de novela para a gente fazer a campanha, diz assim, isso é uma mistura de Megera Domada com não sei o quê. Isso lembra Otelo com não sei o quê. Então, assim, quando você fala memória, não é necessariamente a memória intelectual, mas é o acúmulo de informações, de histórias que vem. Só tem que... Por que eu tive a cara de pau de fazer um livro? Porque eu acho... Quer dizer, eu passei 40 anos da minha vida dizendo se um texto era bom ou se um texto era ruim. Como é que eu cheguei à conclusão que o meu texto valia a pena ser publicado? Eu não vou fazer o discurso humilde, dizer, não sei se... Eu sei que tem um valor, o livro, inclusive, vendeu a primeira edição, 5.000 exemplares em 3 meses, que, em termos de Brasil, é vergonhosamente importante. Você imagina 10 teatros lotados e acha que isso é relevante. Temos que lembrar que nós estamos num país com 40% de analfabetos funcionais. O que eu achei que teve um valor é que, embora pegando situações clássicas policiais, histórias de ali, amor, ciúme, eu consegui fazer uma arquitetura de narrativa desses planos que eu falei agora, superpostos e mesclados, e, mais do que isso, imperceptíveis. Se ele ficar assim, o cara... assim, eu acho que eu consegui fazer uma narrativa com uma dose de originalidade. Aí nós temos 2 obsessões, né? O jornalista que precisa de buscar pesquisa para fazer um texto, seja de que natureza for, e a memória que precisa da pesquisa para ela se tornar real. Como é que você lidou com essas 2 coisas? Tem uma frase, foi até engraçado, que, por exemplo, eu tenho 2 luxos nesse livro. Quer dizer, um foi definitivo, que eu mandei vou te responder, que eu mandei o livro para o Jô Soares,
Tinham duas pessoas que eu teria a pretensão de ler o livro, que lesse o meu livro antes dele sair. Um não está disponível, que é o Milô Fernandes, e o outro é o Jô Soares. Por que Milô e Jô? São dois gênios que trafegam do mais popular ao mais erudito. Então, acho que entenderia a brincadeira que eu faço, desde contar uma história policial comum, até citação de clássico, até brincadeiras de metalinguagem e tal, não sei o quê. E o Jô, todo mundo sabe que quando manda para ele diz que está doente, não pode. Ele não só leu, como ele se dispôs a fazer a orelha do livro. Se declarou um invejoso de Nossa, você. É um negócio... Se você tem uma ideia, jornalista, eu gravei o telefonema dele. Elange, adorei o livro e tal. Primeiro ele falou, olha, eu acho mais fácil fazer um livro do que escrever uma orelha. Eu falei, Jô, faz qualquer coisa. Já estava com cara de pau mesmo, ele mandou um texto. Se não gostar, joga fora. Não mexi em nada. Então, eu tinha o Jô, vou responder a tua pergunta, dando a referência, digamos, de valor literário ao texto. Bom, mas eu queria muito ter um texto de um jornalista, de um excelente jornalista, que conseguisse captar o esforço, a brincadeira, a cambalhota que eu dei de ser um camarada que passou 40 anos informando, entrar no barato da desinformação delirante. Aí eu fui no Bial. E por que eu estou contando essa história? Porque o Bial falou, como diz o autor, primeiro informe-se muito sobre os fatos para poder distorcê-lo. Schopenhauer. Eu falei, Bial, desculpe, essa frase não é minha, não. É do Mark Twain. É do Mark Twain. Então é o seguinte, quer dizer, quando você falou, tem essa questão que para mim acabou sendo, para usar uma palavra dramática, assim, redentora, é o fato de eu pesquisar obsessivamente, mas sem ter compromisso com realidade alguma. O que o Schopenhauer falou depois, que no texto do Bial? O Bial é contracapa aqui. Contracapa. Pô, orelha do Jô e contracapa o homem do pode Bial. fazer o que quer, mas não pode escolher o que ele quer. Não, agora, isso que eu estou te falando, que eu fui muito desorganizado, é um troço que eu jamais vou saber responder se eu fiz direito. Porque conforme eu ia pegando as citações, Mark Twain, Proust, Hermann Hesse, eu não tenho aqui, mas eu tenho anotado, são mais ou menos umas 80 citações. Disfarçadas, mas assim, apropriadas. Eu fiquei em dúvida depois, cheguei a conversar com a agente, a Luciana Vilas Boas, eu cheguei à tentação de botar uma espécie de um índice. Um índice para jogar para... Mas sabe o que eu fiquei pensando? Quem que tem que ter bula é remédio. Pegou, pegou. Não pegou. E sem contar o seguinte, já pensou, o cara está lendo história lá, que o cara entra, vai dar o tiro, citação, vai para lá. Eu achei que isso criaria uma relação, uma distração, um troço que o grande barato do livro, espero que as pessoas concordem, é que ele prende, para ler rápido, que o livro é pauleira, um troço todo. Então, cada citação vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para cá. Então, teve um lado de desorganização minha. A outra, aconteceu um troço tão doido no processo de criação, que eu resolvi um dia de madrugada, que eu te falei que eu li esse livro 2 vezes. Pois é, estrutura nada, né? Estrutura depois que foi... 2 vezes. Quando veio a primeira prova, eu li, e quando veio a prova final, eu li, porque senão eu ia sair mexendo. Mas um dia eu peguei esse livro, e aí, como eu tenho uma memória relativamente boa, eu consegui recuperar praticamente todas as piadas, todas as referências, o que é mentira, o elevador não é isso, a bicicleta não é isso, Aí eu tenho listado, eu recuperei umas 80 citações que eu tenho. Mas tem uma frase, posso pegar? No início do livro, que até eu faço apelos públicos, porque eu não tenho a menor ideia eu sei que só posso te assegurar que ela não é minha, mas eu não sei de quem é. Eu me lembro de cor. Assim, a pessoa não lê um livro, lê-se através de um livro. Essa frase é maravilhosa. Se alguém descobrir de quem é, por favor, me informa, porque não é minha, nem é do Essa é a famosa não tem a mínima ideia, né? Não tenho a menor ideia. E eu devo ter mexido em alguma coisa. Aí você bota coisa mais fácil, né? Bota instrumento, bota no instrumento de pesquisa, bota no Google, bota lá, assim. Essa frase não volta, mas eu te asseguro, quem quiser achar que é minha, ótimo, porque a frase é muito boa, mas não é minha, não. Então não sei de quem é. Mas vem cá, fazendo a primeira pergunta, conta a história, fala do livro um pouquinho para o pessoal. Do livro? Explica um pouquinho o livro, se você conseguir.
Assim, esse livro, na verdade, depois de muito refletir a respeito dele, eu acho que ele é uma grande saída que eu arrumei para, com humor. Humor, para mim, é tudo. Juntar numa história de ficção rocambolesca, já me disseram que é Mizanabim, abismo, delírio e tal. Eu acho que as grandes dúvidas e crises existenciais que eu tenho, entende? Quer dizer, eu arrumei como se diz na macumba, um cavalo, que é esse personagem sem nome. E eu não concordo, inclusive, com muitas das abordagens dele. Ele é muito machista, para o meu gosto. E, quer dizer, depois que eu criei o personagem, ele foi embora. Mas, se você pegar os valores com que ele lida, são coisas que me afligem muito como cidadão, como pai, futuro da humanidade, ética, desmatamento. A gente está vivendo aqui uma onda de calor no Brasil. E eu acho que, você pegando a questão do livre-arbítrio, quer dizer, eu acho que a humanidade está caminhando por um caminho meio que sombrio, né? Quer dizer, você está tendo uma eleição semana que vem no Brasil, e a coisa que você mais ouve de adepto de um lado ou do outro, assim, voto em fulano ou fulana, mas não é um voto do fundo do meu coração. Então, acho que a gente vive uma angústia de caminhos difíceis a serem tomados, mesmo descaminho. Agora, ao mesmo tempo, tentando extrair também do livro uma metáfora, que é o que me redime, que eu não sou um camarada. Quem tem 6 filhos não pode ser pessimista, né? Eu acho que a saída da humanidade está no caminho do conhecimento. Eu acredito que, conforme o conhecimento venha a ser democratizado e mais acesso, eu acredito que a partir daí a humanidade vai retomar um caminho de prosperidade, de respeito ao próximo, de fraternidade. Quer dizer, eu trabalhei com ele, quer dizer, é um pouco irritante, paciência, pessoas que me conhecem pessoalmente, assim, te identifiquei ali, coisas que eu não me identifico, mas de repente eu mesmo estou ali. Quer dizer, ao mesmo tempo que é um livro totalmente descompromissado com realidade, você pegar toda a temática que ele está tratando de uma maneira debochada, que o camarada é um debochado, são questões que dizem respeito às coisas que me incomodam na vida. Você fez uma reticência aí que eu queria que você falasse mais. Você falou, o personagem tomou conta e... Como é que foi? Esse personagem foi daquelas coisas espíritas que os escritores falam às vezes? Ele foi além de você e acabou? Você perdeu o controle? Eu sou ateu, agnóstico e materialista. Adoraria acreditar em reencarnação, mas acho que é por aqui mesmo que a gente resolve as coisas. Não me incomoda muito, não. Aliás, eu gosto especialmente, mais do que o que eu escrevi, das frases que eu escolhi para abrir o livro. Lê alguma delas. Que aí elas são... aí sou eu mesmo, não é o personagem. Mas aqui, o Woody Allen. Não me importo de morrer, mas preferia não estar perto quando isso acontecesse. Tem outra também muito boa do Milor, que fala: viver é desenhar sem borracha. O Alan Watts, que durante muito tempo foi um guru, diz assim: o sentido da vida é estar vivo. A frase é dele e da torcida do Flamengo. O Christopher Hitchens, que é um grande pensador materialista, ateu, diz assim: se Deus realmente quisesse que as pessoas fossem livres de maus pensamentos, ele deveria ter tomado mais cuidado antes de inventar essa espécie. E aí eu boto uma do Freud, que eu também gosto muito, que acho que tem a ver também com esse sentido. É uma coisa meio óbvia. Como tudo brilhante é meio óbvio. Estranho não é nada de novo ou alheio, porém é algo que é familiar e há muito tempo estabelecido na mente, e que somente se alienou através do processo de recalque. Por que eu me lembrei dessas frases? Porque, na verdade, eu não inventei... Quer dizer, eu inventei um personagem, mas, assim, ele foi uma invenção técnica. Não baixava um santo em mim e eu saía escrevendo para esse cara. Eu chegava no sítio,
botava uma dose de uísque, também não Pegava escrevia, seu iPhone. também não escrevia, iPad na maioria das vezes, e tinha anotação em papelzinho, e aí pegava um tema que eu achava super interessante. Assim, uma das histórias que eu pesquisei, eu acho inacreditável. Planta carnívora. Não é um dos temas que mexe com a minha vida, é planta carnívora. Mas aí eu resolvi perguntar por que diabo uma planta vira carnívora. Aí quando eu descobri a história, achei ela tão boa, falei, vou botar isso no livro. Assim, eu pegava histórias, assim, tem que dar um jeito de encaixar esse troço aqui no livro. Como todo mundo sabe, a polinização entre as plantas se dá através dos insetos. O inseto vai lá, pega o néctar de uma, e promiscuamente posa de uma outra, e fica naquela suruba ali na mata. Se ela se alimenta do elemento que provoca, que garante a sobrevivência da espécie, esse troço não ia dar certo. Aí qual a conclusão que se chega? Que a planta carnívora, ela só é carnívora no período que ela não é fértil. No período que ela não é fértil. Agora, quem disse que é verdade? Não, essa eu acho que é verdade. Então, nesses momentos, eu tentava ver o mundo, as coisas, com essa cabeça desse cara, mas não foi uma coisa, não baixava um santo, eu não babava, não acendia charuto, não tinha nada, não. Aliás, quando eu fui depois para essa área de, esqueci de falar, depois da área de comunicação da Globo, fui para uma parte de análise, área de análise e programação, onde você começa a estudar muito estrutura de texto, de narrativa, como o espectador, o leitor, entende as coisas e tal. Então, uma das regras fundamentais que você tem é inventar um personagem crível. Então, embora ele não tenha nome, não tenha nem grandes descrições físicas, cada um imagina do jeito que quer, ele conseguiu estar com um perfil psicológico tão bem amarrado, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, que para mim ficou fácil segmento e pelo caminho dele. Mas não tem nem grandes, quer dizer, não tenho grande admiração, fiquei com pena no final do livro. Também, de novo, sem querer antecipar, é muito engraçado também ter esse negócio de você escrever. Eu sei o que eu fiz com o personagem na última página. Mas eu já vi duas pessoas muito próximas a mim, bem bacanas mesmo, tendo versões diferentes do que aconteceu com esse personagem. Então, não vou dizer... O que é muito não, bom, eu posso né? dizer as três, que aí depois você escolhe. Que é muito bom isso. Não, assim, eu acho que eu sei o que eu fiz com ele. Mas eu já vi três hipóteses. Uma, de que ele morre. A outra, de que, na verdade, ele contou uma história mentirosa para fazer onda com o psicanalista. E a terceira, que é uma espécie, que é um sonho de um outro personagem. E as três são plausíveis. E aí, no primeiro momento, eu queria convencer as pessoas, não é esse o meu final, mas cada um fica com o final que Você acha sabia bacana. que o pernilongo que morde a pernilonga, e a pernilonga só zune e morde quando precisa de sangue, que é na época da fecundação? É mesmo? Ou também está inventando isso aqui agora? Não, inventei não, mas é legal isso. Mas podia ser uma boa invenção. Eu li isso num rótulo de coisa ontem. O Erlanger, eu, na verdade, queria te fazer uma pergunta, lendo o livro. Eu vejo uma ironia muito grande, me lembrou muito um pouco, né, aquela ironia do Machado. E eu fiquei pensando, né, você é um cara que trabalhou tanto tempo na Globo como jornalista, né, depois na TV Globo, e eu imagino, né, que talvez haja uma certa obsessão, tanto no jornal, quanto talvez lá no entretenimento, de uma certa imparcialidade, né, uma certa forma de manter as coisas politicamente corretas para não chocar o público. Eu, há alguns anos, fiz um pequeno trabalho para lá e senti um pouco isso. E eu vejo que é uma linguagem muito despudorada, é uma ironia fina, mas também muito grande. A minha pergunta, de certo modo, é um grito seu assim de revolta contra isso, uma tentativa de quebrar um pouco uma carreira numa instituição que, naturalmente, né, tende a priorizar essa coisa da imparcialidade e de não chocar? Olha,
Brilhante sua pergunta, porque é o seguinte, foi na veia. Eu costumo dizer que assim, é a vingança dos jornalistas. Ela só não é uma vingança voltada para a instituição Globo, porque qualquer jornalista tem que ter essa atitude e tal. Agora, mas, ao mesmo tempo, foi uma vingança deliciosa, porque, acho que vocês estão vendo aqui, e eu estou um pouco até comedido, eu, pessoalmente, sou muito irônico. Aliás, eu adoro humor. Eu até, às vezes, tenho situação. Quer dizer, quem tem um humor cáustico como eu tenho às vezes ter que se controlar, porque se você não está com uma pessoa. Seja, digamos, o humor. Se o interlocutor não está no mesmo nível de padrão, no mesmo padrão de leitura e tal, acaba sendo até mais agressivo do que se você der uma resposta séria, estúpida. Mas, para mim, o que eu, em alguns casos, tenho dito, eu considero uma grande vingança que eu tive como jornalista, de você ficar a vida toda em busca da imparcialidade, da acuidade, da isenção, e aí eu chutei o pau da barraca. Assim, o que eu costumo dizer, sem fazer marketing, tem uma frase que eu outro dia comentei, que a Bárbara Leodora, ela escrevia assim, que ela desconfiava muito quando ela ia numa peça de teatro e achava que o elenco estava se divertindo mais do que a plateia. Assim, eu tenho que tomar cuidado, porque eu gostaria que o leitor, se o leitor se divertir um pouquinho lendo, como eu me diverti escrevendo, para mim já valeu a pena. É a vingança do jornalista, com toda certeza. Mas com certeza valeu, porque foi muito divertida a leitura. Ficou, né? Foi. Eu tenho que ler o livro. Tá certo. Obrigado. Nesse arcabouço que você agora mergulhou, diferentemente do trabalho anterior, seu que tinha esse compromisso, claro que com todas as regras do jornalismo, o que você está fazendo? Script, peça de teatro, já tem aí, né? Vamos trazer se tudo der certo. Não, o que aconteceu? Eu saí da Globo há 4 meses. A metáfora que a gente usa é uma metáfora perfeita, porque ela é verdadeira. Foi o fim de um casamento, caramba. Eu entrei em 74, estagiário, editor, eu rodei a Globo toda. Estava na parte de análise e programação e meio que essa inquietude de passar a escrever e produzir coincidiu de eu estar completando praticamente 40 anos da mesma empresa, que é uma raridade. A pessoa sai, volta e tal, não sei o quê. E aí, o que aconteceu quando eu saí? Nesse intervalo de 4 meses, eu já estou escrevendo feito um doido, mas aí eu estou, de novo, buscando caminhos que eu não tinha percorrido antes. Então, assim, tenho que deixar bem claro que quando você sai de uma empresa como executivo, você tem um período de quarentena. Então, eu não posso ter atividade. Quer dizer, é um acordo que é feito, não estou reclamando, em que eu tenho que passar um determinado período. Todo executivo faz isso. Em que mas dá uma agonia danada. Eu não posso trabalhar em áreas concorrentes com a TV Globo. Então, o que eu falei? A Globo tem áreas pra caramba, né? Então, assim, pensar o que você vai fazer. Não, teatro. Felizmente a Globo ainda não produz teatro. Então, a primeira coisa que passou pela minha frente. E aí, o que eu fiz? Eu mesmo quando eu já estava sentindo que meu período estava se encerrando, eu comecei a pesquisar mercado de teatro, como é que funcionava, porque eu sou apaixonado por teatro. Que eu falo é o seguinte, quer dizer, ninguém tem a dúvida que o grande veículo de comunicação é e será, durante muito tempo, a televisão aberta, mas a emoção mais perto da pessoa é o teatro. Você fica ao alcance de um perdigoto, ou do ator esquecer a fala e tal. E aí caiu na minha mão um texto, que eu achei inacreditável de bom e de bom teatro. O que me pegou foi a narrativa, provavelmente a peça virá aqui para Belo Horizonte, chama Chuva Constante, escrito pelo Kate Hu, que é um dos redatores do House of Cards, Mad Men, e que coisa mais interessante, de novo, trabalha com clichês de sempre. Amor, ciúmes, inveja, ambição, amizade, só tem que ele conseguiu escrever um texto que tem várias estruturas de presente, passado, localização, que é uma coisa assim, que cria uma inquietude no leitor, na plateia, interessante. Então, eu de saída falei, vou produzir essa peça. Quer dizer, e fez uma produção bacana, que eu tive liberdade para mexer no texto, dei meus pitacos na direção, acompanhei e tal, e está sendo um sucesso do janeiro. Mas eu não pretendo me dedicar a fazer teatro. Nesse mesmo momento, e eu estou com a minha cabeça aberta, eu fiquei pensando, mas por que eu não escrevo para teatro? E aí eu pensei, mas eu
quero também escrever coisas que eu não fiz. Esse livro é um livro que eu não diria que seja popular. Eu falei assim, mas tem um caminho do teatro popular bem interessante, não tem nada contra o humor popular, se ele for bem feito. Aí eu escrevi uma comédia romântica dessas, que é para dar, quer dizer, o Chuva Constante está dando uma boa bilheteria, a crítica está achando bacana, a Vejinha colocou entre os 10 espetáculos mais bacanas do Rio, numa seleção só de textos da maior qualidade, mas eu escrevi uma comédia romântica, estou escrevendo também uma peça de teatro séria, já estou avançando num outro livro de ficção. Filme, uns 18, 19 filmes guardados, né? Não, mas era assim, uma das coisas que me caracteriza como autor, escritor, sei lá o que eu sou, é que, por exemplo, esse livro ele funcionou porque eu escrevi ele dispersamente. Isso tudo que eu estou falando com você, eu estou fazendo simultaneamente. Eu não paro e faço o meu novo livro. Eu escrevo um pouquinho do livro, aí meio que canso, e aí vou para escrever outro troço. Aí eu escrevo outro troço, aí volto para o livro. Não sei o quê. Mas agora eu já tenho um computador. Mas não escrevo no Word, não. Todo mundo diz que o certo é escrever no Word. Aí minha filha, que é assistente de direção, é cineasta, me mandou um programa interessantíssimo chamado Final Draft. Bacana pra caramba, não sei se vocês conhecem, que é o seguinte, aí você bota os personagens, bota as situações, bota não sei o quê, aí você consegue medir se tem pouca ação, muito não sei o quê, parece que é o programa oficial de Hollywood. Aí eu peguei meu livro, transpus para lá, fiquei olhando para o programa ficou olhando para mim, eu olhando para ele, deletei. Então, já tem um mês que a empresa do aplicativo diz, olha, você ainda tem chance de... Era um período de 30 dias de experiência. Olha, você não quer comprar mesmo? A gente dá um desconto. Eu não quero o Final Draft. Eu só consigo trabalhar com desorganização. Então, eu estou com muitas ideias, mas assim tento respeitar aí a quarentena da Globo. Agora, eu gostaria muito... Quer dizer, embora assim, sou jornalista, imagino que passando a quarentena eu vou voltar para o mercado... não sei o que, mas é a minha alma. Assim, eu diria hoje que eu virei um profissional da palavra. Eu até estava brincando aqui na entrevista antes, que eu falei assim, eu gostaria de entrar em contato, se alguém tiver contato com alguma empresa farmacêutica, que um dos meus sonhos de consumo é escrever bula de remédio. Eu nunca escrevi uma bula de remédio, e deve ser uma coisa interessantíssima fazer uma bula de remédio. Como bom hipocondríaco, tu pode te dar umas dicas. São duas coisas que eu queria escrever. Bula de remédio, porque você tem bulas, são muito interessantes você lê. Você acaba de ler a bula, você acha que você vai tomar o remédio, você vai cair morto, né? Então, assim, não é recomendado para isso. Assim, eu tenho. Tirando gravidez, na maioria dos casos, eu tenho tudo que está na bula do remédio. Tem um site que chama bulas.med na internet, que tem todas. Eu adoraria escrever uma bula. Agora, eu acho que o grande desafio que eu gostaria, acima da bula de remédio, esse vai ser mais difícil fazer, é fazer um manual de instrução. Por exemplo, eu vejo que meus filhos têm criança de 12 anos, toda hora estão, ganham um cachorro que tem que montar. Agora, o Gustavo, o nome fala de todo mundo, Júlia, Alice, Marina, Leonardo, Gustavo e Carolina. Gustavo agora ganhou uma... Qual é o nome dos trigêmeos? Leonardo, Gustavo e Carolina. Meu pai morreu em 1980, eu tinha 25 anos, até 12 anos atrás eu só tinha mãe, irmãs, filhas, sobrinhas e tias. Quando eu me casei de novo, eu achei que ia ser pai de menina de novo, mas dos trigêmeos vieram 2 meninos. Por isso que eu voltei a ter dor na coluna, que eu tenho que jogar futebol. Esse negócio de menina é um pouco mais completo. Eu vou ficar aqui 3 dias fora, que eu vou para Barbacena, eu vou chegar em casa, o Leonardo vai falar, oi, pai. O Gustavo vai falar, oi, pai. Aí a Carolina vai pular, pai, morri de saudade de você esses dias todos, menino. Mas, enfim. Mas o Gustavo comprou agora, de aniversário, uma bateria eletrônica. Então, eu fiquei lá com as 238 peças no chão e um manual de instrução. Eu vou fazer, a minha ideia é reescrever esse manual de instrução, porque um pobre coitado que vem... Você consegue montar, primeiro você nunca sabe, assim, figura A, pega A, encaixa na B. Aí você olha, não tem a menor ideia o que é. Então, minha meta intelectual agora é uma bula de remédio, de preferente um remédio assim, antidepressivo, um troço assim meio... Eu pesquisei sobre remédio. Porque o que eu resolvi? Eu me diverti muito. Porque quando eu tinha feito 3 cenas, vou confessar, minha mulher falou assim, bota sexo, tem que ter sexo no livro. Aí eu escrevi as 3 cenas de sexo, depois é que eu resolvi
que nesse prostíbulo, é um prostíbulo de alto nível, se é que tem prostíbulo de alto nível, onde só tem 3 prostitutas, e cada uma tem uma especialidade. Então, não vou dizer aqui porque eu fico com vergonha, mas muitos de nós fazem isso em casa. E nem sempre para fins de reprodução. E aí eu fiquei pensando, mas tudo bem, fiz 3 cenas de sexo e tal, não sei o quê. Aí eu falei, está faltando droga nesse... juro, assim, está faltando droga nesse livro. Então, o que eu resolvi? Que cada uma das prostitutas, para desempenhar suas atividades, ministra no seu cliente um tipo de droga que potencializa o efeito do que ela faz ali. E aí eu fui pesquisar as drogas. Só tem que, quando eu transcrevo para o livro, tudo que eu boto sobre a droga é mentira, mas assim, determinada droga faz com que determinada região fique mais dormente, o fluxo sanguíneo e tal, não sei o quê, isso permite que tal, não sei o quê, papapá. Aí o protagonista, quando ele descobre que vai pegar 3 das experts, nessas especialidades delas, e que, além de tudo, tem as drogas que vai tomar, que ele vai ficar doidão, ele disse, opa, vou pegar uma missão braba aí na frente. Né? Então, ele resolve que, para cada uma delas, ele vai usar um remédio diferente para disfunção erétil. Aí me peguei pesquisando quais são os diferentes remédios para disfunção erétil. Disse, não, para a fulaninha que faz aquilo e que vai me dar aquilo, eu tenho que usar esse remédio porque ele permite tal, tal, tal. Então, tem um tratado aqui sobre remédios disfunção erétil. Agora, obviamente, não tentem fazer isso em casa. Porque... Mas eu me diverti. Então, eu me peguei lendo bula de remédio. Comprei os remédios só para fins de pesquisa, não foram utilizados. Alguma pergunta? As drogas, então, tem gente que lê esse livro, acha que eu sou doidão. Eu sou careta para chuchu, muito casado, 6 filhos, não fumo, bebo socialmente. Alguma pergunta, gente? E com essa história da capa? Não, conta. Já que eu falei da minha vida familiar, eu tinha decidido durante muito tempo, porque como eu sou metido e trabalhei na Zahar, trabalhei em edição, trabalhei em design na Globo, eu falei, vou fazer a capa. Então, fiquei pesquisando. Se vocês entrarem na internet e colocar macaco pensador ou chimpanzé pensador, tem uma foto incrível, que é de um chimpanzé naquela posição do pescador do Rodin. Foto incrível. Então, durante meses, a capa, eu mandei para a editora, descobre quem é, para pagar direitinho, direito de imagem e tal, eu queria que fosse o macaco lá do Rodin. E aí, o Jô, quando faz a orelha, ele menciona, ele diz assim, e nunca mais entrarei, ele coloca aqui, quer ver? Assim, para terminar, num clima enigmático, digno do livro, garanto a vocês que, apesar do Sr. Otis, elevador Otis, nunca mais entrarei num elevador sem medo. Genial. Eu falei, caramba, o João me deu um toque fundamental, que é o seguinte, o grande ícone desse livro é o elevador, porque abriu a porta, saiu, ele podia ter voltado, então, assim, é um divisor de águas, e sem contar que é o seguinte, nós entramos em elevador toda hora, a gente nunca sabe quem vai estar dentro, quem vai estar fora, se o elevador vai cair, se ele vai subir, não sei o quê, não cai, né? É um meio bem seguro, até cito alguns casos de acidente, alguns verdadeiros, outros falsos, aí eu falei, vou usar esse negócio do elevador, aí eu falei, é um thriller. Aí eu chego em casa e disse, Mariana, minha mulher, eu bolei uma coisa incrível. A gente pode fazer uma mão feminina saindo da porta do elevador. Porque eu boto um componente existencial, ela saindo de um saindo de um fundo escuro, uma mão. Eu quero que seja de aço escovado, porque aí faz o contraste. Aí me peguei pesquisando o esmalte. Eu queria que fosse um esmalte vermelho, que fizesse um contrato, e a porta do elevador, tem gente que acha que tem um defeito, não, tem que ser riscado. Eu quero que seja aquele aço escovado riscado. Esse é Colorama 40 graus, que eu descobri que foi a cor do verão do ano passado. E aí eu saí feito um doido, pesquisando elevador, indo no centro da cidade e tal, quando eu descobri o elevador de serviço da Globo, tinha o lado de dentro dele. Aliás, resumindo, eu chego em casa, empolgado, e a Mariana quieta no canto dela assim, mas de quem vão ser essas mãos? Eu falei, Mariana, eu conheço várias artistas, colegas minhas, que eu posso pedir.
Aliás, nem precisa pedir para uma colega da Globo, tem modelo de mão e tal. Assim, não vai ter mulher nenhuma metendo mão nesse livro aí, não. As mãos são da Mariana. E aí foi até engraçado, que aí eu tive a foto sensacional do Leonardo Aversa, ele é um dos nossos grandes fotógrafos, se vocês forem ver na contracapa, eu fiquei bonito na foto, ele é um cara espetacular, não tem Photoshop, ele não botou cabelo, mas ficou tudo muito direito. Eu acho que vale a pena ver ele fez um troço brilhante, que ele me fotografou dentro do elevador, então tem reflexo da minha cara em vários pontos assim do lado de fora do elevador, então ficou bem papo cabeça, literalmente várias cabeças e tal. E o making-off que eu acho interessante, falei, como é que eu vou fazer? Tá bem, Mariana, você vai ficar trancada dentro do elevador e o camarada fotografando. Quando a gente descobriu que a porta interna do elevador, a parte interna do elevador, é a que está esculhambada do jeito que eu queria. Então, a Mariana botou uma malha preta, ela está do lado de fora do elevador, estou estragando aqui, ela está do lado de fora do elevador, metendo a mão para dentro. A gente botou uma lona preta e ficou esse efeito de que como se ela estivesse saindo do elevador. Acho que eu não estou estragando nada, não. Mas, assim, por que eu estou contando assim? Que o grande barato para mim que é o seguinte, eu não só escrevi, eu me meti na capa, assim, é bem uma coisa que, sem querer ser prepotente, assim, eu, por exemplo, agora, a peça do teatro e tal, eu não consigo imaginar você trabalhar num produto cultural, num jornal, numa coisa assim, onde você, assim, apenas dá uma volta no parafuso. Assim, escolhi a cor da capa e tal, não sei o quê. Assim, eu me entreguei muito, duplamente, né? Me entreguei muito no livro. Assim, eu acho mó barato. E o próximo livro que eu estou escrevendo, que eu estou numa armadilha enorme, que eu não sei como é que sai dele, eu não sei como é que eu vou acabar o livro, mas a capa já está pronta. Já tem a capa pronta. Já tem a capa pronta. Por que Antes que eu morra? Isso é o mais ridículo de todo, né? Sei. Porque esse título não é meu. Que é o seguinte, eu passei 13 anos na área de comunicação da Globo, entre as missões que a gente tinha lá, é dar nome para as novelas. Existe uma indústria de registrar nomes e tal. Então, nome de novela que eu tenho dado é Senhora do Destino, Tempos Modernos, Altas Horas. Aí eu já estou com metade do livro pronto e não vinha a porcaria do nome do livro. Não vinha o nome do livro. Mas não é questão de, esse não é bom. Deu um bloqueio. Não vinha. Aí eu estava de novo, lá na rede, em secretário, escrevendo lá algum troço lá qualquer. Aí entra a minha mãe, então com 85 anos, ela está com 86. Antes acharem que ela morreu, não morreu. Aí ela chega e fala, meu filho, e o seu livro? Porque ficava um complô da Mariana e da mamãe. E o livro, e o livro, e o livro? Eu de saco cheio, literalmente, porque eu não sabia, estava inseguro, vai fazer o livro, vai fazer o livro. Aí ela entra de bengala, com aquela autoridade de mãe, e diz assim, olha cá, ela fala, olha cá, como é que está a história do seu livro? Eu falei, mãe, eu não sei nem se é um livro, eu estou escrevendo uns troços aí, não sei o que vai acontecer. Aí ela respondeu, no mesmo tom, para mim assim, olha só, também não me interessa se é um livro, eu só quero que seja rápido antes que eu morra. Aí eu falei, puta que pariu! Não me dirigindo à minha mãe, né? Antes que eu morra, esse título é perfeito. Não só. Aí, quem aqui já leu? Essa frase aparece dentro do livro 2 vezes. Ele tinha um sentido metafórico, de novo estou falando metáfora, primeiro, eu fazer um livro de ficção antes que eu morra, mas ali tudo na vida do sujeito tem a ser uma coisa assim. E antes que eu morra é bom pra caramba, é um troço. Aí, várias pessoas vêm me falar, nossa, antes que eu morra não sei o que lá. Bom, aconteceu o seguinte, no intervalo entre o... Estamos com tempo? No intervalo entre o que eu acabei de escrever, eu encontrei a Luciana Vilas Boas na CTI do hospital, onde eu estava com a minha filha internada, um assunto que não foi tão grave, felizmente assim, e estava a mãe dela internada, e ela disse assim, cara, não para de passar, ela não fala cara, que ela é uma pessoa mais educada do que eu, assim, Erlângela, não sai da minha cabeça o nome do seu livro, as coisas que eu tenho que resolver na vida da minha mãe antes que ela morra. E a mãe dela morreu antes do livro ficar editado. Bom, voltamos para minha mãe, como eu digo que realidade é um troço...
assustador. O livro a gente inventa. O livro foi lançado 1º de abril, minha mãe faz aniversário em janeiro, então, 10 dias antes do aniversário dela, eu estou para variar na minha casa de campo, no sítio, aí liga meu primo médico e diz, olha, desce que sua mãe está numa situação muito grave. Quando fala isso, você já fica, 85 anos. Resumindo, ela teve uma parada cardíaca de 5 minutos. 5 minutos. A sorte dela é que, como ela chegou passando mal no hospital, entubaram, então ela não ficou sem oxigênio e se recuperou muito bem. Então, não sei, mas assim que ela voltou, eu falei, mãe, eu vou lançar o livro mês que vem. As pessoas vão perguntar, quem deu o nome? Foi minha mãe, antes que eu morra. Quem deu sua mãe? Morreu. Você vai estragar o lançamento do meu livro. Então, quero um compromisso com você. O sujeito perde a mãe, mas não perde a piada. Né? Então, eu quero um compromisso contigo que você tem que durar pelo menos até abril. E aí eu estou renovando com ela de mês em mês, e ela está bem, fez 86, está ótima. Obviamente ela é teimosa, não sei a quem eu saí. Outro já está andando na rua, se estabacou e quebrou a bacia. Aí está andando agora revoltada, tendo que usar com andador. Agora ela está perguntando quando é que sai o segundo livro. E aí o segundo livro vai chamar Enfim, Ela Não Morreu. Não, já tem nome o livro, já tem nome. Mas esse livro eu caí numa armadilha, porque... Mas fala um pouquinho dele, pode falar alguma coisa? Posso. Esse livro, como eu estou sendo absolutamente honesto, ele foi indo escrever, pegando, foi uma coisa profissionalmente e tecnicamente delirante. Eu vou repetir, porque a pessoa fica preocupada, achando que eu surtava de madrugada. Eu escrevia, voltava normalmente, almoçava, jantava, tomava banho, fazia barba. Quando eu pegava o personagem, ficava assim. Não, e eu fiz um compromisso comigo mesmo. Isso foi difícil, falando como jornalista, assim, a aberração que passar pela cabeça desse energúmeno, eu vou escrever sem censura alguma. A tal ponto. Aí eu vou falar. Quer dizer, você tem as 3 situações sexuais que são bem descritas ali, coisa que vale. Aí tem uma determinada situação em que... Como é que eu vou contar isso sem contar? Em que ele reencontra uma personagem numa determinada situação em que eu pensei, o que poderia acontecer agora que eu não tenha pensado? Aí eu pensei numa aberração sexual, assim, que as outras tem uma ali, as outras eu acho bem interessantes, bem conversado talvez eu fizesse e tal, mas essa eu acho repugnante. E aí o bichinho falou comigo, se você achou repugnante, é essa que você vai escrever. Então eu escrevi. Vai tirar, não vai tirar? Não vou tirar. Passou pela cabeça. Não vai assim, esse livro ele tem que ter fio da navalha. Toda vez que ele passar do ponto, se eu começasse a cortar e botar ele na camisa de força, ele não ia funcionar. Eu, quando eu olhei, às vezes eu falo assim, caramba, como é que eu escrevi um troço desse? Pior ter escrito, como é que eu mantive? Mas está lá. Então, isso tudo foi assim, foi vindo. Este outro livro, não sei se a vida é assim, você está namorando e pergunta, vai casar? Vou casar. Vai ter filho? Vai ter filho. Vai ter segundo filho? Eu mal fiquei de resguardo desse livro e as pessoas começaram, e outro livro? Já viu que é escritor, vai escrever outro livro. E eu não há a menor chance de escrever um outro livro por agora. Mas, mal barato, não estou reclamando disso não, me veio uma ideia de um outro livro, que eu não vou aprofundar, que ainda vou mexer muito nele, mas, diferentemente desse, me veio princípio, meio e fim. Mas, moleza, né? Está sendo para mim muito mais difícil do que escrever desordenadamente, porque, como é que eu vou poder dizer? Eu acho até que vai ter gente, que eu estou fazendo, no início tem umas pequenas molecagens que talvez alguém ache que é uma continuação desse. Não é. Mas se alguém quiser achar que é, pode achar, comprou o livro, depois que você compra o livro, você pode achar o que você quiser do livro. Mas não é. Mas pode achar que é. Eu resolvi que tem um determinado personagem que ele passa por uma situação traumática e ele tem a chance de refazer a vida dele. Só tem que, por conta disso, entre as coisas que ele tem a fazer, ele resolve que ele vai escrever um romance. Então, dentro do livro, tem o romance que ele está escrevendo. Sendo que
no meio dessa história do livro, ele se apaixona. Vamos lá, ele entrega o original para a editora. É claro que isso me surgiu um pouco do processo, mas eu não me apaixonei por ninguém, não. Uma revisora que pega o livro sugere uma mudança bacana, tão bacana para ele na história dele, que não é função de revisora, mas ela fica tão envolvida, que a partir desse momento ele passa a ter um envolvimento emocional, fica uma paixão intelectual por ela, porque ela mexeu crucialmente, uma coisa muito promíscua, né? Mexer no texto dela e tal, não sei o quê. Isso me permitiu, então eu tenho a história desse cara, tenho um romance com a moça, e me permitiu fazer um troço que eu nunca tinha feito, que esse livro não tem, que quem vai ver, eu não tenho uma grande personagem feminina na história. Está sendo uma coisa muito interessante para mim escrever com a cabeça feminina, que é um troço que adoro o universo feminino, acho incrível. Então, tecnicamente, eu contei a história aqui. Mas isso está me exigindo uma disciplina que aqui ela foi de outro jeito, de ordenar, tornar lógico, dar organicidade. Mas eu estou sentindo que essas histórias todas, eu terei que escrevê-las linearmente, a história dele reconstruindo a vida, o romance que ele vai publicar, a personagem da revisora, que arrumei uma pessoa bem interessante, e o romance entre eles. Então, a gente estava conversando antes sobre o Peixe na Água do Vargas Llosa, que ele conta que ele vai passado, presente, e ele disse para mim, deve ter comentado com você, que eu achei que ele tinha escrito linearmente, depois foi quebrando. Esse eu não estou conseguindo escrever idas e voltas, então eu já estou com... Se esse livro tem... Você sabe quem escreveu um livro? Esse troço aqui tem 67 mil palavras. Eu escrevo no paper aí chama assim, tem 67 mil palavras, são 377 mil caracteres. Se você toma como partido, se você toma como princípio que uma mulher fala cerca de 5 mil palavras por dia, tá bom. Mas assim, mas o que está me pegando? Eu já escrevi 40 mil caracteres, quer dizer, um pouco mais de 10%. Então eu tenho o princípio do romance, o princípio do perfil da moça, o princípio da reconstrução do cara, da vida dele, e tem um prólogo, porque esse livro vai ter um prólogo e vai ter um epílogo. Agora, quem vier a ver esse livro, assim, eu espero que se eu conseguir acabar, se o livro for publicado, o cara vai dizer assim, não acredito que esse livro seja do Erlanger, porque ele não terá, a não ser essa brincadeirinha que eu faço no princípio, para dar uma colher de chá que quem quer que tenha uma continuação, que possa ser uma continuação. Por exemplo, esse livro que eu estou escrevendo, esse aqui tem palavrão para caramba. Não tem um palavrão. O livro não é de humor. Porque só me interessa... parece que é o Hitchcock que falava, né, que fazer estilo, ter estilo é plagiar-se a si mesmo. E se eu quisesse, falando numa boa, isso aqui eu faria uma continuação com o pé nas costas. Já sei como é que funciona, eu faço as pesquisas. Esse brinquedo, para mim, acabou. A minha brincadeira agora vai ser, que eu lembro, falei que... não sei se eu falei, agora já nem sei se eu falei lá atrás, numa entrevista, pediram uma definição de vida, que é um sacrifício que eu tenho que me definir. Eu falei, caramba, isso é para lápide? Para que estão pedindo esse troço? Mas uma coisa que eu fiquei pensando é bem verdadeira. Eu não vim para um mundo a lazer. Eu vim a trabalho. Mas trabalho, para mim, é diversão. Não seria, como foi muito divertido eu escrever esse livro, não seria mais divertido para mim. Eu já peguei a fórmula. Esse aqui seria muito fácil. Então, esse novo livro, eu só não estou nervoso porque eu paro mesmo, depois eu pego e tal, e eu estou abrindo um escritório, que eu vou senti necessidade de ter um espaço, que não dá para ficar escrevendo na rede de secretário o resto da vida. Agora eu comprei um computador bonitinho, não sei usar o outro, mas está indo lá. Ele está sendo um desafio intelectual maior do que esse, porque eu teria que ter uma disciplina de escrever as histórias lineares, e eu não sou um escritor, tirando o contrário do jornalismo, que é aquela coisa da disciplina, não sei o quê. Eu, quando vou para a ficção, eu sou muito... Eu tô apanhando com o livro. Cadeira Cativa, estamos convidados para o próximo livro. Se sair, virei aqui. Aliás, vou registrar um negócio aqui,
que eu fiquei, quer dizer, eu sou estreante em literatura e desconhecia muito mais o tal do mercado editorial. Então, claro que eu tenho vários amigos que enveredaram por esse caminho antes, pessoas que eu admiro, inclusive que dividiam muito o Ednei Silvestre, que deve ser sócio militante aqui, Mira Leitão. Então, me lembro quando foi feito o plano da editora, e eu não vou entrar nem no mérito do plano, estou satisfeitíssimo. Vendi, nunca pensei que ia fazer um livro, vendi uma edição em 3 meses, segunda edição, não tenho que discutir. Que foi uma experiência bem sucedida, já dá para botar Luiz Erlan, e autor do livro, não sei o que lá, com muito orgulho e tal, não sei o quê. Quando eles fizeram o organograma da questão de divulgação, eu falei, vem cá, e Belo Horizonte? Assim, não, Belo Horizonte está fora do mercado editorial. Eu fiquei chocado com isso, muito chocado, quer dizer, até comentei, quer dizer, assim, agora fazer rasgação de sedas, assim, no mercado editorial eu aprendi logo que o Afonso e Sempre um Papo é um oásis literário que você tem nas Minas Gerais. Eu fiquei muito surpreso, sem entender se é uma coisa preguiçosa ou de economia das editoras, ou se Belo Horizonte deixou de ser um mercado de, assim, você pega qualquer segmento de cultura, quer dizer, tem Guimarães Rosa aqui dentro, também roubei umas coisas, eu não, o protagonista, também roubou algumas coisas dele e tal, não sei o quê. É assustador, assim, você fala artes plásticas, pintura, música, literatura, o que for, você ouvir da maior editora do Brasil que Belo Horizonte não é mais um mercado editorial significativo. Isso é verdade, Afonso? Bom, é só olhar a pesquisa do Ibope esse ano passado, que deu a cidade de Belo Horizonte como a que mais vende livro individualmente no Brasil, seguida de perto de Porto Alegre. Estranho. Assim, mas estou tão feliz que aí eu estou fazendo logo o roteiro de depois da manhã eu vou estar em Barbacena, estou achando também o maior barato. No ponto de partida, né? No ponto de partida, que eles fazem um trabalho legal. E assim, isso é um troço até que eu aprendi muito com a minha mulher, que é psicanalista e tal. Esse livro também abriu para mim um troço para sair da questão literária e tal. Eu comecei, você perguntou visão de mundo, crise existencial, o mundo não vai bem, as perspectivas mundiais, brasileiras, do Estado, assim, o mundo não está bacana. Esse livro me abriu um troço, que estava ali o colega falando, assim, de trocas humanas propriamente ditas além do livro. Eu só voltei para a mídia social porque eu tinha a intenção de lançar o livro. Para mim, tem 2 caras que têm mídia social. Ou um babaca ou alguém que tem alguma coisa para vender. Eu, no caso, passei a ter algo para vender. Mas isso me abriu um universo de conhecidos, assim, de pessoas dividindo histórias e tal. Quer dizer, eu estou aqui com pessoas... Assim, esse livro me trouxe de volta a Belo Horizonte, vou estar amanhã de Barbacena, vou estar com pessoas bacanas, porque se dando o trabalho de ir num evento, porque gosta de literatura, gosta de cultura. Então, quer dizer, teve saindo do mundo virtual e literário, quando o Afonso me chamou, na mesma hora, ele falou assim, olha, às vezes não tem muita gente assistindo, às vezes não tem pouca gente assistindo, para mim é indiferente. Se eu viesse aqui para ficar conversando com ele e sendo filmado, que eu acho que é uma das coisas também que a gente está perdendo no mundo moderno, sentar olho no olho, estar junto, para ficar uma coisa bem mineira, ter um pouco de prosa. Né? Gente, muito obrigado pela presença, viu? Boa noite, viu? Boa noite, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade.